E hoje, muito bem-vindos, porque vamos falar sobre 3 características que são fundamentais para a gente entender, compreender aí o desenvolvimento humano, inclusive de 0 a mais ou menos ali o período da adolescência. Então vem comigo e bora lá pro primeiro aspecto. Primeiro aspecto que é muito importante você entender, que é o período da anomia. Quem falou isso e desenvolveu esse estudo não sou eu, mas o grande Piaget, que é muito usado, um autor muito usado aí por psicólogos, por professores, para entender, compreender e saber trabalhar melhor com a criança, né? E aí o período inicial da adolescência. O período da anomia nada mais é do que até 5 anos, o período de que a moral ela tá ali de acordo com as regras que são seguidas. Porém, a pessoa ela está mobilizada pelas relações de regras, não de saber o que é bem ou mal, ou seja, o que é certo ou errado. Então, a criancinha ali até os 5 anos, o que ele vem dizer pra gente, esse autor, é que a pessoa ela não tem ainda o desenvolvimento da sua autonomia. Por isso esse Azinho aí, esse Alzinho de ausência, tá? Então, o que a gente coloca aí? Até os 5 anos, a criancinha ela não tem essa capacidade ainda desenvolvida de saber o que é certo ou errado. Então, muitas vezes a gente descarrega os gritos aí na pobrezinha e coloca muitas coisas, desconfortos até mesmo a gente como mãe ou como pai, mas no efeito de descarregar as nossas próprias emoções, né? Que é muito difícil a gente lidar, porque dá nervoso, dá estresse, mas o que eu quero que você hoje guarde no seu coração é que até os 5 anos de idade a criança ela vai meio que obedecer às regras, tá? Ela não tem ainda a capacidade cognitiva de definir isso é certo ou isso é errado. Então ela vai aí ela vai caminhar no sentido do hábito. Bom, mamãe faz isso, eu vou copiar. Papai faz isso, eu vou copiar. Tá? Então, se ela aprender aí, de repente, dar um tapinha, é porque alguém ensinou que é legal dar um tapinha. Ela ainda não tem aquela capacidade de saber que não, eu vou dar um tapinha, mas isso não é legal, isso vai agredir uma pessoa, eu vou beliscar, eu vou morder, né? Claro que existem aí outros aspectos, outros teóricos que vão falar sobre agressividade, mas o ponto não é esse, tá? O ponto é para você entender a estrutura cognitiva para o desenvolvimento da moral da criança. Anotou aí? Vamos para o segundo aspecto. Segundo aspecto é sobre heteronomia. Gente, eu me enrosco para falar isso. Heteronomia. Mas o que é isso? Esse autor vem nos dizer que a moral em crianças de 9 a 10 anos é ditada mais pela questão da autoridade em si. Ou seja, professores, né, no caso os próprios pais, cuidadores, líderes religiosos, né, em que a criança ela participa ali do ambiente. Essas pessoas elas têm uma responsabilidade enorme, porque elas vão influenciar na capacidade cognitiva do que a criança vai estar ali replicando, né? Então, assim, a regra ela é mais vista como uma imposição, no caso, do que a própria criança ela ter o pensamento ali fora da caixinha dizendo isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido, isso é pra mim, isso não é pra mim. Então é onde a criança ela desenvolve ali uma base de idealizadores, né? Você pode ver que é muito comum a criança ali no período escolar, ela de repente falar que quer ser professora, que quer ser dentista, porque há uma base de identificação aí também, tá? Então assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que a moral, até mesmo 9, 10 anos, ela ainda é caracterizada por imposições e regras. A criança ela ainda não tem aquela capacidade, aquela estrutura mental
de discernimento do que faz sentido para ela, o que não faz. Ela vai começar a desenvolver ali, é o período, a característica número 3, que é o período da autonomia. Inclusive, nós caminhamos por ela, né, perseguimos aí, tentamos buscar essa autonomia, que é pensar fora da caixinha. Me conta aí você, que já é adulto formado, que tá assistindo esse vídeo, coloca aí pra mim, você já precisou de ajuda para pensar fora da caixinha? Já tá aí buscando a sua autonomia? Eu prefiro dizer que a gente sempre tá aí em busca de novos olhares para o nosso desenvolvimento humano. E eu prefiro acreditar que nosso desenvolvimento ele tá em evolução o tempo todo, tá? Mas, voltando ao assunto, a nossa estrutura para o desenvolvimento do que é certo e errado, ou seja, a moral, que é esse conjunto de regras, né? Ela vai começar a se desenvolver aí, mais no período aí da puberdade, adolescência, onde a criança que tá virando adolescente, ela vai começar a descobrir o mundo, né? E aí é um tópico para um outro vídeo. Se você quer falar sobre adolescência, coloca aqui que a gente vai discutir sobre isso. Mas nesse período de busca pela autonomia é onde a criança ela vai ali se questionando o mundo, querendo saber o porquê e para que as coisas acontecem. Então, entendido isso, nunca mais você vai falar que uma criança é maldosa ou uma criança ela age porque ela quer ser uma pessoa má ou porque ela é culpada pelos atos. Preste atenção na responsabilidade que nós, como pais ou cuidadores, temos no sentido da evolução desse pequeno ou dessa pequena que está sob os nossos cuidados, que vai ser fundamental a gente cuidar dessas criancinhas aí com muito amor. Mesmo que você seja um cuidador aí de uma creche, de uma escola, você tem muita responsabilidade no que esse serzinho vai aí desenvolver como sementinha para lidar com o mundo aí afora. E muitas vezes esse pequeno ou essa pequena vai ter apenas você como uma idealização para ser alguém na vida. Guardou isso no coração? Coloca aqui se você gostou desse tema, se faz sentido para você. Esse é um dos autores da psicologia, né, da pedagogia que é muito usado. Mas se você tem alguma divergência, se não faz sentido para você, coloca aqui também, vamos discutir isso daí, tá bom? Beijo e até a próxima!